Maia, Siriricante Baia. Bate palma lá e glória. E palabaia. Quero cumprimentar a noiva do Cordeiro com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Só quem tem essa paz glorifique a Ele com mais palma. Palma e glória, palma e glória, palma e glória, palma e glória. Levante sua mão ao alto com a minha e diga: meu Deus. Para essa multidão, pode ser melhor, diga assim: meu Deus, meu Deus, fala comigo nessa noite, pelo poder da tua palavra. Diga assim: meu Deus, o homem não é nada, mas a tua palavra é poderosa. Sem mais demora, meus amados irmãos, queiram abrir as vossas Bíblias em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, versículo 26. Atos dos Apóstolos, ou ainda denominado Atos do Espírito Santo, quinto livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 26. Quem trouxe a tua espada, diga glória a Deus. Quem trouxe a sua espada, diga glória a Deus. Atos capítulo 27, versículo 26. Quem achou, diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 27, 26. Contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado, o bateu ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Repita comigo: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Diga mais alto, diga: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Levanta sua mão comigo e cante assim, ó: fala Deus, fala Deus. Abra o teu coração. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra atendo ao teu mandar. De novo, cante. Fala Deus. Peça para Ele falar contigo essa noite. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra atendo ao teu mandar. Todos dando glória, 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 glória. Toda a igreja, todos os jovens, toda a igreja, fecha os teus olhos, levanta a voz. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória. Eu sinto a unção de Deus sobre este lugar. Gloricante abaias te palabá. Meu Deus e meu Pai, me usa nessa noite, porque eu não sei pregar, eu não sei falar, eis que sou como uma criança, mas eu creio que onde o Senhor me enviar eu irei, o que tu pôr na minha boca eu falarei. Fala com a tua igreja, usa teu servo nessa noite, renova a tua igreja,
renova a tua igreja, renova a tua igreja, pelo poder da tua santa palavra, meu Deus e meu Pai, renova teu povo aqui agora, renova a tua igreja, oricante na manabá, e panabalabalaba, estericlama lavaia, renova, meu Deus, o teu povo, renova, meu Deus, a tua igreja, fala com o teu povo nessa noite, e me usa para a tua glória, para a tua glória e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Podemos assentar e dar uma grande e verdadeira salva de palmas, uma salva de palmas para Jesus. Gostaria desde já agradecer a liderança estadual na figura da nossa irmã Mirielle e pastor Fabiano por nos concederem essa oportunidade, todos os demais pilares do Expansão, nosso querido irmão Mateus de Castro, nosso irmão Kaique, nosso irmão Bruno, me perdoe, você vem aqui em cima desse altar, você esquece até o teu CPF, teu nome. Eu vou dizer para vocês que é uma grande responsabilidade, uma grande alegria eu estar aqui, porque para mim não é fácil estar pregando em um lugar onde eu cresci vendo o meu pai pregar, e eu jamais poderia imaginar que pela onibenevolência de Deus eu estaria algum dia aqui em cima desse altar pregando a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus, porque assim como um dia eu estive aí embaixo no banco como criança ouvindo a palavra de Deus, e hoje estou aqui pregando, amanhã será você que está no banco trazendo a palavra de Deus. O fogo do Espírito Santo será manifesto na tua vida. Agradeço minha liderança também, nossa irmã Janete, pastor Rafael. Agradeço a todos que estão aqui cooperando com a obra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra que nós lemos está situado no 27º capítulo do livro de Atos. Atos que foi escrito por aquele homem que acompanhou Paulo durante boa parte da sua trajetória. O nome dele era Lucas. Lucas não era apóstolo perto de Cristo pessoalmente, mas Lucas era um grande escritor, e além de escritor, era médico. Lucas era médico, e ele, além de escrever Atos dos Apóstolos, como lá em Atos 1:1 ele vai falar: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Ou seja, ele fez um primeiro tratado que se chamava Lucas. O Evangelho segundo escreveu São Lucas. Ele escreveu a um homem chamado Teófilo, que provavelmente era um novato na fé, alguém novo na fé, um novo convertido. E agora Lucas está escrevendo os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é tremendo, quando no seu primeiro capítulo ele vai falar acerca da ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois da escolha de Matias no lugar de Judas para o apostolado. No seu segundo capítulo vai vir a manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em Jerusalém, cumprindo o que Cristo havia prometido para eles: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 2, eles receberam a presença do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós iremos ver que depois, ali no capítulo 2, Pedro discursa, prega, e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Depois, em Atos 3, Deus cura um coxo à porta do templo. Em Atos 4, Pedro e João são presos por amor à palavra de Deus. Em Atos 5, Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo de Deus, e Deus os fulmina na hora. Em Atos 6, o diaconato é estabelecido. Em Atos 7, iremos ver na Bíblia Sagrada que Estevão se levantou como o primeiro mártir da história da igreja primitiva. Estevão, agora pregando e incomodando a muitos judeus, agora ele é morto por amor à palavra de Deus. Isso até o capítulo 7. No capítulo 8, o evangelho chega em Samaria. Mas a partir do capítulo 9, entra na história de Atos dos Apóstolos um outro personagem. O nome dele não é Paulo, o nome dele não é Pedro, o nome dele não é Silas, o nome dele não é Barnabé, não é Apolo, o nome dele não é Jesus, o nome dele não é João, não é Tiago ou qualquer um dos outros 12 apóstolos inicialmente escolhidos por Cristo. Nós iremos ver que o nome desse apóstolo, deste personagem que chega em Atos 9, para os leitores
compreenderem. O nome dele é Saulo. Saulo de Tarso era um inquisidor. Ele perseguia todos aqueles que seguiam a Cristo, forçava as crianças a blasfemarem, as pessoas, as mulheres, os homens, arrastava as mulheres pelos cabelos, prendia e maltratava e humilhava a muitas pessoas, a muitos cristãos, porque ele não acreditava em Cristo. Ele era fariseu, ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, neto de Hilel. Ele havia aprendido grande porção nas escrituras. Era um poliglota que falava tudo quanto é tipo de idioma, falava provavelmente grego, hebraico, aramaico e todas as outras línguas. Este era Paulo, um homem de quociente de inteligência, ou um QI avantajado. Era um homem cheio de inteligência e cheio de sabedoria. E nós iremos ver na Bíblia Sagrada que o sumo sacerdote havia designado para Paulo, para Saulo de Tarso, que também é o mesmo Paulo. Paulo provavelmente é o nome romano para Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso, cujo nome significa o desejado. Saulo é o desejado de Tarso, porque ele nasceu em Tarso da Cilícia. E este homem chamado Paulo, agora quando ele está recebendo a carta do sumo sacerdote para perseguir as igrejas, e principalmente agora em Atos 9, ele está indo para perseguir a igreja a caminho de Damasco. De repente, no meio do caminho, ele se depara com uma luz que brilha e resplandece mais do que o sol. E o nome dessa luz não é sol, não é estrela Sirius, não é qualquer outra galáxia ou qualquer outra manifestação astronômica. O nome dessa luz é Jesus. E ele falou: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E ele se converte, provavelmente estava em cima de um cavalo, porque o caminho de Damasco a Jerusalém era cerca de 200 quilômetros. Ele está indo provavelmente em cima de um cavalo ou de algum quadrúpede. E ele cai daquele cavalo, provavelmente cego, pergunta: Senhor, quem tu és? Ele vai falar: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. E quando nós iremos ver na Bíblia Sagrada, ele chega em Damasco. Em Damasco, um homem chamado Ananias, que morava na rua direita de Damasco, Deus envia este homem para que impusesse a mão sobre Paulo, para que ele tivesse sua visão restituída. E em nome de Jesus ele foi restituído e foi batizado por Jesus, batizado no nome de Jesus. E este é o apóstolo Paulo. Fica 3 anos no anonimato na Arábia, em Damasco, 15 dias em Jerusalém, depois 10 anos em Tarso, onde ele nasceu, depois 1 ano em Antioquia, de tal forma que quando ele começou a pregar o evangelho em Antioquia, foi lá que pela primeira vez os cristãos foram verdadeiramente chamados de cristãos, porque cristão significa pequeno Cristo. E se você quer ter o nome de cristão na tua vida, você tem que entender que você é uma parcela, uma partícula de Cristo. Paulo começa agora a viajar para todas as regiões. Sua primeira missão agora nós iremos ver que é para a pequena região. É uma região importante, mas é uma região mais próxima de Antioquia, de onde ele estava. Viaja para Icônio, para Listra, para Derbe, para Antioquia da Pisídia, cidades da Galácia. Depois ele vai na sua segunda viagem para a Galácia, para a Macedônia, viaja para Atenas, e lá ele prega acerca daquele que nós em grego chamamos de agnostoteu, o Deus desconhecido, que eles erigiram, os gregos erigiram uma estátua a um Deus que eles não conheciam, e Paulo aproveitou daquela oportunidade e pregou acerca do Deus desconhecido, que era o Deus que ele cria. Em Atenas ele pregou, depois foi para Corinto, depois foi para Éfeso, depois ele partiu para a sua terceira região, para a terceira viagem missionária. Voltou para Jerusalém, porque ele havia estado no concílio de Jerusalém em cerca de 50 depois de Cristo, acerca das questões da lei. Então ele voltou para Jerusalém, de onde ele havia saído. Voltou para Jerusalém. Depois de voltar para Jerusalém, ele fez a sua terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária, ele visitou todas as demais regiões: Galácia, Frígia, Macedônia e a Grécia. Nós iremos ver na Bíblia Sagrada que depois este homem começa a pregar a palavra de Deus. Ele volta para Jerusalém, e em Jerusalém, quando ele vai para o templo, as pessoas começam
começam a falar, os judeus começam a falar: este não é Paulo, aquele do qual temos ouvido que ele tem pervertido a lei de Moisés e falado para os judeus abandonarem, abolirem a lei de Moisés para se juntarem a Cristo ou a esta seita dos nazarenos? E eles agora começam a maltratar Paulo e machucar Paulo. Se reúne uma grande turba em volta de Paulo e começam a maltratar Paulo, a machucar Paulo, quando de repente nós iremos ver que o poder romano que estava sobre a Judéia interviu e não deixou Paulo morrer. O levaram para uma fortaleza e o deixaram seguro lá. E nós iremos ver ao longo da história, ao longo da palavra de Deus, que ele foi consultado por um tribuno e ele falou: eu sou romano, ninguém pode me bater nem açoitar se eu não for julgado, porque como romano eu não posso sofrer dano dessa forma. Ele falou: eu sou romano. E eles temeram: ele é romano, temos que respeitar os que são romanos. Ele era romano de nascimento, tinha cidadania romana. E a Bíblia Sagrada vai nos falar que depois disso o levaram a Félix, que era o presidente, o governador daquela região. E Félix era para Félix condenar a Paulo, e Paulo ficou preso por 2 anos, até que Félix foi substituído por um homem chamado Festo. E Festo falou assim: eu vou mandar você aqui da Macedônia, onde você está, aonde você foi transportado, e te mandarei de volta para Jerusalém, para que você seja julgado lá. Mas no caminho entre Cesareia e Jerusalém, os judeus estavam preparando um plano para matar Paulo no meio do caminho. E Paulo foi esperto e pensou o seguinte: eu não vou morrer dessa forma. Se for para morrer, eu vou morrer de cabeça erguida, porque eu sou servo de Cristo. Eu vou morrer nem que seja no tribunal. Ele pensou: não vou morrer dessa forma, eu vou morrer na mão de Deus, não na mão do homem. Ele falou: então, se eu estou no tribunal de César, eu vou apelar para César, porque um cidadão romano poderia ser julgado por César. Ele foi e escolheu ser julgado por César Augusto, por este César nobre da época. Escolheu ser julgado por César. E nós iremos ver na Bíblia Sagrada que depois disso eles mandaram tropas para guardarem Paulo de qualquer tipo de cilada que estava armada. 200 soldados, 70 a cavalo e mais 200 arqueiros para protegerem a Paulo. E pelo menos no mínimo 70 viajaram para proteger a Paulo, juntamente com Paulo. E nós iremos ver que agora Paulo estava caminhando rumo a Roma para ser julgado e condenado pelos romanos. Porque por amor à palavra de Deus, Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Paulo, ele poderia ter o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderia ter tudo, mas ele renunciou à sua vida por amor do Evangelho. Não pensemos, eu e você, que Evangelho é brincadeira, que Evangelho é fachada, que Evangelho é qualquer tipo de brincadeirinha ou algum tipo de ecumenismo ideológico e filosófico. Não, o Evangelho é cruz, é sofrimento, é morte, mas lá no último dia tem a coroa da vida reservada a todos os que amam a sua vinda. Vai, pega um barco, passa por baixo de Chipre, chega nas regiões de baixo ali do mar Mediterrâneo, do Mare Nostrum que eles chamavam, o mar dos romanos, o mar de toda aquela cultura hebraica, melhor, da melhor soldados. Não é para vocês saírem, ele alerta todos, falam: eu estou vendo que essa viagem não é para vocês saírem do porto, eu estou vendo que essa viagem vai ser uma viagem difícil, uma viagem dura. Mas eles não ouviram Paulo, porque o centurião acreditava mais no piloto do que em Paulo. Este que está o problema, em acreditarmos nas técnicas humanas do que nas técnicas espirituais. E Paulo agora alerta eles, mas eles não ouvem. E eles começam a querer chegar em Fenice ou em Fênix, mas no meio desse trajeto a barco, de repente surge um vento que se chama Euroaquilão, que no grego significa vento nordeste.
Era um vento muito temido pelos marinheiros e os levou. Eles pensaram que eles iriam parar em Sirte, que era uma região do norte da África. Eles pensaram: nosso barco está sendo levado por um vento tão impetuoso, nós iremos morrer em Sirte, aquela região que todos os marinheiros falam, nós iremos morrer. Mas Deus usa Paulo para consolar os marinheiros e falou: o anjo do Senhor apareceu a mim de noite. Ele disse: todas as almas que estão contigo são tuas, eu não deixarei nenhuma morrer. Porque quando Deus tem um propósito na tua vida, a morte pode tentar te tomar, o vento pode soprar contrário, mas se você está em obediência à palavra de Deus e sofrendo por amor do evangelho, Ele é o Senhor que cuida da tua vida e cuida da tua história. Não importa o vento que venha te assolar, Ele é o Senhor dos exércitos que está contigo no mar, no barco e por onde quer que tu for. E chega o fatídico momento daqueles versículos que nós lemos. Eles começam agora a pensar: estamos perto de uma ilha. Joga aquela corda e medem 20 braçadeiras. Pouco de tempo depois, jogam aquela corda de novo, 15 braçadeiras. Então eles pensam: se nós não pularmos do navio, nós iremos colidir, nós iremos morrer aqui, é necessário nós pularmos do navio. Mas o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. É uma mensagem totalmente diferente do que eu sempre ouvi. Talvez não vai ser a mensagem mais fácil de eu pregar, talvez não seja a mensagem mais fácil de você ouvir, mas é a mensagem que Deus me revelou para estar pregando essa noite. É uma mensagem que eu não sei se você vai entender, mas se você tem ouvidos para ouvir, todo ouvido ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à sua igreja nessa noite. E a palavra de Deus para nós é a seguinte: existiam marinheiros. Marinheiro trabalha no mar e trabalha em cima de um barco, e o marinheiro jamais pode abandonar um barco, porque é a profissão dele. Mas naquele momento tinha marinheiro que queria deixar o barco do qual ele trabalhava. Tinha marinheiro que trabalhava naquele barco, talvez trabalhou a vida toda no barco. Era um barco da Alexandria, e provavelmente eles ficaram com medo. Eles pensaram: eu vou pular do barco porque é melhor para mim. Mas Deus está falando: não pule do barco que Deus mandou você permanecer e ficar. Se Ele te chamou, fica no barco que Ele te chamou, porque o dia que você sair do barco que Ele te chamou, você não poderá se salvar. Fica no barco, fica em Jerusalém, fica onde Ele te mandar. E ao contrário dos navios modernos, os barcos não eram feitos de prata, ouro ou qualquer material como ferro, o aço, inoxidável ou não. Os barcos daquela época eram feitos de madeira. E aqui está o grande diferencial e o tema dessa mensagem. Porque existiam marinheiros, existiam pessoas que queriam deixar o barco que era feito de madeira. E hoje em dia tem muito marinheiro que você está no mar dessa vida e você está querendo deixar a madeira sobre a qual você está em cima. A madeira sobre a qual você está em cima não é o barco de Paulo, não é o barco no qual tinha mais 275 pessoas juntamente com Paulo. Esta madeira sobre a qual você está em cima não é um barco, é a cruz de Cristo sobre a qual você deve estar. E Deus me trouxe essa palavra hoje aqui, porque tem muita pessoa que, porque está achando que é mais confortável e mais cômodo, está pensando que é melhor você abandonar o barco, é melhor você abandonar o barco feito de madeira. E a madeira aqui é uma apologia, significa a madeira do barco, significa a madeira da cruz sobre a qual Cristo foi pendurado. E hoje em dia tem muitos pregadores que estão deixando a madeira da cruz de lado, porque é mais fácil pregar outra coisa que não seja a cruz. Hoje em dia tem muita gente você é marinheiro,
Deus te chamou para o barco, e o teu barco não é feito de bronze, de aço, de ouro e de prata. O teu barco é feito da madeira da cruz do Calvário. E Deus está falando: aonde está a madeira da cruz do Calvário que um dia você aceitou? Ou será que alguém te enganou e te pregou um outro evangelho? A cruz simbolizava várias coisas. Dentre elas, a cruz simbolizava a morte. E a cruz era feita de madeira. E o madeiro, como nós poderíamos denominar a cruz, o madeiro, ele era feito para ser resistente. E a terceira característica, além de morte, resistência ou durabilidade, a terceira característica é que a cruz possui simplicidade. Porque você acha que Jesus não morreu decapitado por uma espada porque iria ter gente que iria desenhar a espada de Jesus, iria enfeitar o cabo da espada, iria enfeitar a lâmina da espada, iria enfeitar a espada sobre a qual a cabeça de Jesus fora cortada? Porque você acha que Jesus não morreu morto por um machado, porque iriam desenhar um machado bonito e iriam enfeitar o machado, que era a morte de Jesus? Porque você acha que Jesus não foi morto numa forca, porque com certeza poderiam desenhar uma forca bonita? Mas por que Jesus morreu numa cruz? Porque uma cruz é vil, é desprezível e ninguém consegue enfeitar. E Deus está falando: para de enfeitar a cruz do evangelho, para de tentar colocar coisa onde não tem. O evangelho é simples, o evangelho é genuíno, o evangelho é poder de Deus e nada além disso. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que estão ouvindo o que lhe é mais conveniente, estão escutando o que é mais fácil. É um evangelho tão coach, tão chantilly, que você ouve aqui: benção, 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 prosperidade, prosperidade, prosperidade. E quem não quer prosperidade? Todos nós queremos. Mas para o caminho da prosperidade, a principal prosperidade que eu conheço é a prosperidade espiritual, é o batismo no Espírito Santo, é a cura, é a libertação, é o poder de Deus que nós estamos perdendo. Isso é evangelho, é cruz, é renúncia. E geralmente quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai encontrar a madeira como uma apologia, como um simbolismo à cruz de Cristo. Eu vou te provar. Gênesis 6, quando o mundo se deteriorou, haviam gigantes, homens de fama, os pensamentos do seu coração eram maus, e tudo era mal, tudo era vil, desprezível, de tal forma que Deus se arrependeu de fazer os homens, de criar a humanidade. Deus falou assim: não contenderá o meu espírito mais com o Deus poderoso, não contenderia mais com o homem. Ele haveria de enviar um dilúvio, e todos morreriam, todos sem exceção, todos, criança, virgem, mulher, homem, ancião, todos morreriam no dilúvio. Mas Deus teve misericórdia, e os seus olhos se atentaram para Noé. Noé, que era descendente de Enoque, que era descendente daquele homem que andou com Deus. Noé, que também era descendente de Sete, que agradou a Deus por meio de Sete, que começou -se a invocar o nome do Senhor. E nós iremos ver na Bíblia Sagrada que por meio de Noé, Deus salvou Noé, Sem, Cã, Jafé e suas 4 respectivas esposas. Por quê? Porque Noé achou graça aos olhos de Deus. E talvez você me diga: mas bonito, gostei da tua retórica, do teu discurso, mas e aí, o que tem? Qual que é a simbologia da cruz aqui? Eu vou te fazer uma pergunta muito simples: por meio de qual objeto e por meio de qual instrumento que Deus salvou Noé? Não foi por meio de uma carruagem de fogo, não foi por meio de artífices tão bonitos, tão bem elaborados, com tanta técnica assim. Era simples, mas era uma arca, e a arca era feita de madeira. A madeira da arca foi que salvou Noé, e eu e você somos salvos por meio da madeira. Não é de uma arca, mas a madeira que nos salva é a madeira da cruz. É a cruz que devemos pregar, é a cruz que devemos viver, é o evangelho, é a cruz de Cristo.
Meus amados irmãos, eu acho que alguma coisa está errada. Eu acho que alguma coisa está errada conosco, pregadores, com os cantores de hoje em dia, com aqueles que ocupam os pódios das igrejas, os lugares mais altos das igrejas. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque estamos deixando a arca, estamos deixando a madeira da cruz, estamos deixando o evangelho de lado. E Deus está falando: igreja no século 21, é hora de voltar à essência, é hora de voltar à origem, é hora de voltar à madeira da cruz do Calvário. E todos nós nessa vida estamos em algum barco, ou o barco da salvação, ou o barco da perdição. E nós iremos ver lá em Marcos capítulo 1, quando Jesus, depois de João ser aprisionado, e de ele ser antes disso batizado, aquela pomba descer e falar: este é o meu filho amado, no qual tenho me comprazido, no qual eu me comprazo. Depois disso, Jesus começa a pregar em Marcos 1:15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, e você vai ganhar a tua casa do ano. Não. E você vai ganhar a melhor roupa. Não. E você vai ganhar todos os bens materiais. Não. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu não conheço o evangelho que é o evangelho de verdade se não tiver cruz, se não tiver renúncia, se não tiver arrependimento. Porque arrependimento ainda é negar a carne, ainda é negar o pecado, ainda é negar o mundanismo, ainda é colocar a vida no altar, tomar vergonha na cara e seguir a Jesus. Isso é evangelho. E a conexão disso com o tema sobre cruz, sobre madeira, sobre barco, é que Pedro era um pescador, mas era um pescador de peixes. Ele pescava sobre um barco, ele estava em um barco feito pelas, talvez, suas próprias mãos. Ele era Bar-Jonas, filho de Jonas ou de João, como quiser interpretar. Ele era filho de pescador, então aquele barco provavelmente ele recebeu do seu próprio pai. Era um barco que eles mesmos tinham feito. Mas Jesus veio para Pedro e falou: Pedro, você é um pescador de peixes, você pesca no teu próprio barco, mas vinde após mim. Marcos 1:17: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem que pescam no barco da cruz. É no barco da cruz que você vai pescar o mundo e ganhar as almas para o meu reino. As primeiras simbologias na Bíblia Sagrada sobre a cruz começam como a cruz como um barco que proveu salvação. Por meio de uma cesta de juncos foi que Moisés foi salvo. Colocaram um pez e betume em volta daquele cesto, e Moisés foi salvo por meio de uma arca. E a arca que nós somos salvos não é por nós mesmos, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A única forma de nós nos convertermos de verdade, encontrarmos a graça de Cristo, é por meio da cruz do Calvário. Esta é a barca que nos salva. Mas a cruz de Cristo não é simbolicamente apresentada apenas como uma barca. Ela é apresentada também como uma forma de proteção da presença de Deus. Nós iremos ver na Bíblia Sagrada que quando Deus se revela a Moisés, agora Moisés, eu estou tendo que resumir a mensagem. Deus sabe que eu preparei muito mais conteúdo e estaria muito mais profundo e com mais profusão de detalhes, mas o tempo não nos permite. Tudo é com ordem e decência. Em Êxodo capítulo 37, já no versículo 1, nós iremos ver que a Bíblia Sagrada nos apresenta um homem chamado Bezalel, que construiu a arca. A arca era a arca do concerto, que ficava no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia uma vez ao ano oferecer a Deus o seu sacrifício, falar com Deus naquele lugar. E tinha uma corda em volta daquele sumo sacerdote, que em hebraico é o Kohen Gadol. Se aquela corda com aquele sino parasse de se mexer e de bater, eles puxavam de volta o sumo sacerdote, porque a glória de Deus que estava na arca, se o sumo sacerdote não estivesse em concerto diante de Deus, Deus fulminava o sumo sacerdote na hora.
O nosso Deus é vida, mas a mesma vida que dá vida é a vida que mata. Ai meu Deus, não é o evangelho que eu aprendi. Pois é, te ensinaram errado. Deus fulminava, mas aquela arca representava a glória de Deus, porque dentro de uma arca que tinha 2,5 côvados, ou aproximadamente 1,75 metros, ou melhor, 1,5 metros de comprimento, porque o côvado é como se fosse metade de 1 metro. 1,5 côvados de altura e 1,5 côvados de largura, ou 0,75 metros de altura e de largura. Essa arca, que era como se fosse um caixote, não tinha apenas o caixote. Dentro do caixote, que era a arca, tinha 3 coisas: a vara de Arão que havia florescido, o maná que Deus havia enviado no deserto, e também as duas tábuas das 10 leis dos mandamentos veterotestamentários. E representava aquilo ali a glória de Deus, porque a vara que floresce representa o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz vida. Os 10 mandamentos representavam Deus, porque Deus é quem instituiu a lei ao seu povo. E o maná representava aquele que é o pão vivo que desce do céu. E tudo isso estava dentro daquela arca. E dentro da arca estava a glória de Deus. Em cima tinha o propiciatório, 2 querubins que se olhavam para o propiciatório, rostos um de frente para o outro. E ali estava a glória de Deus. Mas o interessante é que o material da arca, você podia olhar para a arca e você via ouro. Era um ouro do mais puro, do mais refinado e do mais caro. Esta era a arca do concerto. Tinha muito ouro por fora. Era uma arca magnífica, era uma arca gloriosa, esplendorosa. Tinha 2 varais aqui para os sacerdotes carregarem a arca. Mas sabe qual que é o maior segredo da arca? É que a essência original da arca, por dentro e por fora tinha ouro, mas no meio dos 2 ouros, das 2 extremidades, por dentro e por fora tinha ouro. Por dentro e por fora tinha ouro, mas no meio tinha madeira. Eu não sei se alguém entendeu. A arca podia ser bonita por fora, mas tinha que ter madeira por dentro. Você pode ser bonito por fora, você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode vir para a igreja cantar, fazer e acontecer como crente, mas se não tiver dentro de você a madeira da cruz do evangelho, não vale nada, 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 porque é a madeira que te dará resistência. A madeira era feita de cetim. Todos poderiam desprezar a madeira e falar: a madeira é feia, a madeira é vil, a madeira não vale nada. Mas se não tivesse madeira, os irmãos sabem que o ouro na tabela periódica é um material muito maleável, consegue fazer reações químicas de transformações. Você consegue apalpar e você consegue transformar o ouro muito facilmente. Uma espada de ouro nunca é feita 100% de ouro, porque o ouro é muito maleável. Se a arca de Deus tivesse só ouro, a arca de Deus seria maleável, carregaria a presença de Deus, mas seria maleável. Mas Deus falou assim, ó, Deus pensou assim: não, para carregar minha presença não pode ser maleável, tem que ser firme, não pode se conformar, não pode tomar a forma do mundo, tem que ser firme e constante, firme e constante, firme e constante. Para carregar a glória de Deus ainda tem que ter a madeira da cruz. Para carregar a presença de Deus ainda tem que ter madeira, tem que ter essência, tem que ter cruz na tua vida. Se você tem cruz, glorifica. Se você tem madeira, glorifica. Nós iremos ver na Bíblia Sagrada, lá em 1 Reis 5 e 6. Agora Salomão começa a construir o templo da glória de Deus. O templo também era suntuoso, era grandioso, o templo era magnífico, era esplendoroso. Mas se no templo de Deus não tivesse a essência que daria resistência e firmeza, de nada valeria a pena construir um templo. O templo de Deus tinha ouro por dentro também, e tinha ouro por fora também. Era bonito, era grande,
grande, mas por dentro das paredes tinha madeira. Meu irmão e minha irmã, a madeira do templo não representa nada mais, nada menos do que a cruz do Evangelho. A cruz do Evangelho é a madeira que tem que estar dentro do meu corpo, dentro da minha alma, dentro do meu espírito, porque nós somos templo do Espírito Santo. E se você é templo, você tem que ter a madeira da cruz dentro de você, na tua essência, na tua vida. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. 1 Reis 6,15. Com tábuas, madeira de cedro. Podia ser bonito por dentro e por fora. O templo podia ser bonito, mas não podia perder a madeira, porque era a madeira que daria a resistência. Uma casa sem madeira naquela época principalmente não aguentaria os ventos. E uma igreja, um templo que não tiver a madeira da cruz, não vai aguentar a essência. Porque a essência nos vendavais que estão confrontando a odernidade da igreja são ventos fortes, são ventos impetuosos, como os ventos do barco que estava assolando o barco de Paulo. Mas Deus está falando: fica na madeira do barco, fica na cruz, fica na originalidade. Não mude o que você aprendeu, fica no que você aprendeu. Permaneça na madeira, permaneça na cruz de Cristo, e você será salvo. Permaneça. Tinha 60 côvados de comprimento, 30 metros de comprimento. Era enorme. 30 côvados de altura, 20 côvados de largura. Era extenso, era grande, era poderoso, estava sobre o Monte Sião. Era grande, todo mundo conheceria o que era o templo de Salomão. Era conhecido por todo mundo, mas dentro do templo tinha a essência de madeira. E Deus está falando: não adianta você ser conhecido e você não ter a madeira da cruz dentro de você. Não adianta você ter grandiosidade, não adianta você ser bonito, você tocar bem, cantar bem, pregar bem, ter técnica, ter tudo e mais um pouco, e não ter a madeira da cruz dentro de você. Não adianta. Tem muitos templos falsos. Tem muitos templos hoje em dia que são só templo porque a glória já saiu de lá de dentro faz tempo. Vai gostar? Não sei. Vai bater palma? Não sei. Vai dar glória? Não sei. Mas não me importa, eu só quero pregar e permanecer na cruz. Carinha feia não me assusta, porque eu tenho certeza que eu sou mais feio que você. Mas a cruz de Deus ainda permanece nesse altar. A cruz de Deus permanece nessa liderança. A cruz de Cristo permanece em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ori canta ela baia, esteriando ela baia, tepanamaia, siricanta ela baia. Depois passou um tempo, o povo se rebelou contra Deus e Deus permitiu com que eles fossem exilados. Os irmãos sabem essa história. 606, primeira deportação. 597, segunda deportação. 586, terceira deportação, e a mais terrível, o templo foi derribado. Mas Deus levanta Esdras e Neemias, para que por meio de Esdras e de Neemias o templo de Deus fosse reerguido. E você acha que o que Neemias pediu para o rei Artaxerxes da Pérsia? O que você acha que ele pediu para reerguer o templo? Só madeira? Aliás, só ouro? Não. Só prata? Jamais. Só bens bonitos? Não. Porque a gente só pensa no que é bonito, a gente só quer o que é aparente. E quando hoje em dia a gente fala sobre Deus olhar seu coração, não olhar as aparências, toma cuidado, porque Deus conhece qual que é a essência que está dentro de você. Deus conhece. Ele pediu ao rei Artaxerxes: me dê madeira para
cobrir as portas do pasto da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. Vocês estão vendo? A arca do concerto era feita de madeira para comportar a glória de Deus. O templo de Deus era feito de madeira para comportar a glória de Deus. E novamente, para reerguer alguma coisa que estava decaído, precisava novamente da madeira. Meu irmão, não tem reforma, não tem avivamento se não tiver a madeira da cruz do Calvário. Você quer reconstruir Jerusalém? Você quer reconstruir Jerusalém? Então peça ao rei madeira da cruz de volta. Se você perdeu a madeira, se tudo está arruinado, Deus vai dar a madeira da cruz para você carregar e viver a essência do evangelho e consequentemente o avivamento. Eu falei acerca da madeira ser simbolizada como um barco, como uma barca, como uma proteção à glória de Deus. Mas em terceiro lugar, eu gostaria de pontuar a madeira como um combustível, porque a madeira da cruz do Calvário era simples, mas a madeira ela é simbolizada como uma forma de combustível. Aqui está outra parte muito chave da mensagem, porque quando o tema é Levítico 6 e 14, se não me engano, quando ele vai falar o fogo arderá continuamente sobre o altar, antes de ele falar o fogo arderá continuamente sobre o altar, um versículo antes ele vai falar: e o sacerdote porá lenha sobre o altar. E o sacerdote porá lenha sobre o altar. Lenha não é qualquer outro material que não seja madeira, porque a madeira é o que dá combustível para o fogo se acender. Eu vou repetir: a madeira é o que dá combustível para o fogo pegar. A madeira é o que dá combustível para o fogo acender. A madeira é o que dá combustível para que o fogo pegue. Se você quer que o fogo de Deus pegue na tua vida, se você quer que o fogo de Deus acenda, coloca a lenha no teu altar, põe a madeira da cruz de volta no teu altar. E palabalabalabalabalaba, e palabalaba estericandeba, e palabalabalaba estericandeba. Deus está mandando: coloca a lenha no teu altar, e o fogo vai arder continuamente e não vai se apagar. O tema é constantes, pois é. Deus não te chamou para você ser crente hoje e amanhã você está em outro caminho. Deus não te chamou para você seguir a cruz hoje e daqui a pouco seguir um caminho mais fácil. Deus não te chamou para você ser crente na igreja e não ser crente fora da igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua. Deus te chamou: seja constante, tenha o fogo ardendo continuamente no teu altar, por meio da lenha que é a cruz que arderá continuamente no teu altar, no teu coração. Quando Moisés tinha cerca de 40 anos, ele havia matado um egípcio, porque o egípcio estava matando o hebreu, machucando o hebreu. Ele vai lá e mata o egípcio. Depois, dois hebreus começam a brigar, ele vai separar. E os hebreus falam: você é nosso juiz agora? Vai me matar igual você matou o egípcio? Então ele vai pensar: pera aí, alguém descobriu que eu matei um egípcio. Ele vai, deixa o palácio da filha do faraó, deixa a sua casa e foge para o deserto. Fica 40 anos no palácio. Depois de 40 anos ele volta, fica 40 anos no Egito. Uma parte de sua vida na casa de sua mãe, outra parte no palácio, mas fica 40 anos no Egito. Depois ele foge para o deserto. Ele se casa com uma mulher chamada Zípora, tem um filho chamado Eliezer. E este homem agora, Moisés, ele pensa: pronto, eu estava no topo do Egito, meu nome é o mais forte que um faraó poderia ter, Moisés, tirado das águas. Ele pensou: pronto, agora que eu estava lá em cima, agora eu sou um nada. Antes eu achava que eu era tudo. Pelos meus primeiros 40 anos eu achava que eu era tudo. Agora eu tenho mais outros 40 anos para achar que eu não sou ninguém. Mas eis que de repente, quando ele está perto do Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, só são nomes diferentes. Quando ele está perto do Monte Horebe, o Monte Horebe significa deserto. Horebe significa deserto. E agora Moisés está duplamente ou triplamente, ou de modo quádruplo no deserto, sozinho.
sozinho. Ele está e ele vai subindo agora para o Monte Horebe. Mas quando ele está com as ovelhas de Jetro, seu sogro, cuidando das ovelhas, sendo servo praticamente do seu sogro, ele de repente eleva os seus olhos para o monte e ele encontra uma sarça que pega fogo e não se consome. A sarça era um material desprezível e é até hoje. Você não vai ver sarça vendendo a preço de ouro. Se você for vender uma sarça, se é que você vende, porque não tem valor econômico nenhum. Se você for vender uma sarça, você vai vender ela a preço de banana, porque não vale nada. Uma sarça é o material mais desprezível. Mas dentro da sarça, na estrutura da sarça, tinha uma essência. Sabe qual era a essência? A sarça ainda tinha madeira na sua essência. E Deus está falando para muitas pessoas: você pode não ser nada e nem ninguém, todos podem te desprezar, você pode estar como aquela sarça no Monte Horebe, que significa monte do deserto. Você pode estar no deserto sozinho, você pode estar num lugar árido sozinho, mas se dentro de você ainda tem madeira da cruz do Calvário, o fogo vai pegar, o fogo vai acender. Labai, Sirianda, Labaia. Ele está no Monte Horebe e agora ele chega diante da sarça. Vai pensar: como é que a sarça pega fogo e não se consome? E Deus está falando: a sarça, eu e você somos desprezíveis e pecadores, mas enquanto tiver madeira na nossa vida, o fogo vai pegar, vai arder continuamente. Nunca deixa a cruz de lado, nunca deixa a madeira, porque ela que é combustível para se pegar fogo na tua vida. Iremos ver outras diversas representações, porque o holocausto, para ser aceito por Deus, precisava pegar fogo. E para o holocausto pegar fogo precisava lenha, precisava de lenha. Por isso que Isaac vai falar: meu pai Abraão, ele vai falar isso aqui: meu filho, aqui está o cutelo, aqui está tudo, e aqui está a lenha para o sacrifício, porque a lenha era essencial para o sacrifício. E Deus está falando: não tem sacrifício sem lenha da cruz do Calvário. Não tem sacrifício, não tem oferta aceita por Deus se não tiver a madeira. Não tem oferta, não tem movimento, não tem grupo, não tem poder constituído por Deus ou pelos homens que pegue fogo e que seja aceito por Deus lá em cima, se não tiver a madeira para incendiar, se não tiver a cruz para pegar fogo. É por isso que Elias se une aqueles 850 falsos profetas, chega em cima do Monte Horebe. Sabe o que ele vai falar? Vocês podem pegar estes animais e colocar em cima do altar, cortar eles, mas ponte primeiro a lenha, coloca primeiro a lenha. Muitos pregam sobre o fogo do altar, muitos pregam sobre o fogo do Monte Horebe, sobre a vida de Elias, mas muitos se esquecem que para ter o fogo, que para ter a resposta de Deus, precisava ainda ter madeira. E Deus está falando: o céu e a terra ainda pode passar, as heranças podem mudar, mas a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, a Bíblia vai falar que o céu, a terra, as gerações podem passar, mas a terra permanece para sempre. O céu, as gerações podem passar, mas a nossa terra lá em cima permanece a mesma. E para chegar lá, vinde após mim, renuncia-se a si mesmo e toma a cruz de cada dia e siga-me. Então arruma a lenha. Ele pôs a lenha, e depois de ele pôs a lenha, dividiu o cordeiro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Em 1 Reis 18:33, ele pôs o cordeiro, aliás, o animal, sobre a lenha. E quando ele coloca aquele animal sobre a lenha, ele fala: Senhor. Ele se dobra, ele fala: Senhor, mostra que o Senhor ainda é Deus em Israel. Senhor, Baal, Azera, são em 850, se venderam, porque era mais fácil se vender, era mais fácil fazer o que os poderosos queriam. Acabe, o que Jezabel queria, era mais fácil. Mas Senhor, eu estou sozinho, mas se eu estiver aqui e a lenha estiver no meu altar, eu creio que o fogo ainda vai pegar na minha vida, eu creio que o fogo ainda vai acender sobre o meu altar. O Senhor é Deus.
Fiquem de pé, por favor, igreja do Senhor. Já estou terminando. O segredo para nós permanecermos na essência, para nós carregarmos a glória de Deus, para nós sermos salvos como em uma barca, e para nós termos o fogo ardendo em nossa vida, ainda é ter madeira na nossa essência, ainda é ter a cruz, ainda permanece a mesma coisa. Aristóteles, Platão, filosofia estoica, qualquer outro pensamento, Nietzsche, Freud, Emile Durkheim, qualquer outro pensador da sociedade moderna, vão vir e vão passar. Os pensadores e os pensamentos passam, mas quando Jesus chega, é antes de Cristo e depois de Cristo, porque Ele é aquele que deu a sua vida numa cruz, para mostrar que a cruz é o segredo para a vitória. Quero chamar toda a juventude aqui para frente, todos os jovens da expansão, venham todos aqui para frente. Se ainda tem lenha da cruz do Calvário em você, o fogo vai acender hoje aqui. Se ainda tem lenha do altar, vai acender fogo nesse altar. Vem todos os jovens aqui para frente. Diga: meu Deus. Diga com fé, diga: meu Deus, meu Deus, acenda, acenda a chama do meu altar. Você que não é do Expansão Jovem, mas você quer que o fogo pegue, nós iremos fazer uma oração agora. Vira toda a juventude aqui para frente. Toda a juventude vira aqui para o altar. Hello, todos venham para frente. Você que é do Expansão ou que você não é, vem para frente, vem buscar fogo sobre o teu altar. Eu quero ver quem é que tem lenha no altar ainda. Eu quero ver quem é que tem cruz no seu altar ainda. Vem toda a igreja para frente. Você que quer receber o poder de Deus, vem para frente. Vem para frente dando glória. Oricanda labai esterianda labaia. Veria canta mais esterianda labai estericama labaia. Vepa labai estericama labai estericanta labaia. Vericanta labai esterianda labaia. O evangelho não mudou, o evangelho é o mesmo. Permanece constante na cruz, constante, constante, não sai no barco. Levanta a tua mão com a minha, diga: meu Deus. Não, diga com fé, diga: meu Deus.